Boa noite, meus queridos irmãos. Para este dia, nós vamos refletir um pouquinho sobre o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. Talvez no tempo da nossa existência, pelo que nós estamos vivendo hoje, nós não tenhamos precisado tanto de um pastor como Jesus, como nós estamos precisando agora. Nós conhecemos de cor o Salmo 23 e nós nem precisamos lê-lo na Bíblia, nós podemos citá-lo juntos. Vamos juntos então citar o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. O Salmo 23 ele é atribuído ao rei Davi. Aliás, se você não sabia, metade dos salmos é atribuída a ele. Dos que com certeza são dele, 73, e outros que ainda há quem diga que é ou que não é dele. Agora, o que nós temos que ter em mente ao ler este salmo é que Davi, antes de ser rei, ele foi um pastor de ovelhas e, por sinal, um bom pastor. Ele enfrentou um leão, um urso, venceu-os para proteger as suas ovelhas. Era algo que ele gostava de fazer. Aliás, ele estava fazendo isso quando foi escolhido para ser rei, né? Ungido, e depois então foi se tornar o rei de Israel. Eu não sei com quantos anos ele estava na ocasião em que ele escreveu. Acho que ninguém pode definir isso, se ele já era rei ou se ainda era pastor, mas com toda certeza ele estava vivendo um bom momento de íntima comunhão com Deus quando escreveu esse salmo aí. É um salmo de fé, está na relação daqueles salmos em que a fé é firmada. De todos os salmos que se entende como sendo uma profecia referente a Jesus, este, o Salmo 23, é o único que Jesus declara: eu sou a pessoa de quem se está falando. Porque ele disse: eu sou o bom pastor. Vamos então a uma análise simples sobre o Salmo daquele que é o nosso bom pastor, Jesus. Começamos por uma divisão. Eu estou colocando aqui a divisão que nós encontramos na Bíblia, que leva o nome do Dr. Russell Shedd. No comentário, ele dá a seguinte divisão. São 3 divisões. Primeira, nós temos o pastor e as ovelhas. Versículos 1 e 2. Eu sou bom pastor, e aí vai, aliás, o Senhor é meu pastor, e aí ele vai nesse raciocínio. Segunda divisão, o guia e o viajante, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. E terceiro, o hospedeiro e o hóspede. Eu vou habitar na casa dele por longos dias. O que você deve ter em mente ao estudar esse salmo é que todos esses títulos são de Jesus.
Percebeu isso? Por exemplo, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Então, quando Davi está dizendo sobre o Senhor é o meu pastor, é um título de Jesus. Em João 10, você vai encontrar o nosso Jesus colocando isso daí. Também ele diz: eu sou o caminho. No Salmo diz lá que é ele quem guia mansamente. Não tem melhor caminho do que Jesus. E ainda é o nosso Jesus que diz: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Então, esse salmo, isso aí está em João 14, versículo 2, se encaixa diretamente com aquilo que Jesus declarou. Uma outra coisa que nós temos que também refletir é que Davi é uma ovelha que escolhe ser de Jesus. Não existe outra maneira de você ler e interpretar esse salmo se você não assimilar a metáfora feita por Davi. Ele diz: eu sou uma ovelha e o Senhor é o meu pastor. Então, quem está escrevendo o salmo é uma ovelha, não é o pastor. Veja bem, você precisa tirar da sua cabeça o que chamamos de evangeliquez, aquela linguagem dos evangélicos, não é? Então aí quando você fala em pastor, a pessoa pensa logo naquela figura humana que está à frente da igreja ali. Não, Davi não estava pensando e nem falando do homem que tem o ofício de liderar uma igreja. Ele estava falando na cabeça dele de um pastor de ovelha, tal qual ele fora. Ele, que foi um pastor de ovelha, que conhece bem a dependência que uma ovelha tem daquele que a protege, alimenta e guia, então ele coloca essa imagem aí. É aquele homem pastor de ovelha. Ele vê o nosso Jesus como sendo essa pessoa daí. E interessante que ele não se coloca como uma ovelha que está ali no meio do rebanho. Não. Ele sai do rebanho e, de modo individual, declara: eu me identifico com ele, com esse pastor. Eu sei quem ele é. Ele me escolheu como uma de suas ovelhas. Mas eu escolho ele como sendo o meu pastor. Há muitos pastores por aí. Mas Davi diz: o meu pastor é o Senhor Jesus. Então, não é Jesus escolher você. Na verdade, Jesus escolheu você. Mas você tem que escolhê-lo. Dentre vários que existem por aí, você opta. Não, o meu é Jesus. Portanto, quando você estiver lendo este salmo, entenda como sendo uma declaração sua, individual, de alguém que quis e quer ser prioridade exclusiva de Jesus. É uma escolha individual. E, em terceiro lugar, há um diálogo. Aliás, há dois diálogos aqui. A pessoa fala de Deus. No outro, ele fala com Deus. Você percebeu que nos versículos 1 a 3 e no versículo 6, o autor está falando da terceira pessoa do singular. Ele não está falando com o Senhor. Ele está dizendo para alguém que está ouvindo, o quão maravilhoso é o seu Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar. Então ele está falando de alguém para alguém. Então há um diálogo do autor com você que está ouvindo, ou com alguém, alguma outra pessoa. É um testemunho que ele está dando. Ele diz assim: ele é meu pastor,
Ele me faz repousar, Ele me leva, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia. Então é um diálogo do autor com uma pessoa, e para essa pessoa ele está dando o seu testemunho. Agora, nos versículos 4 e 5, o autor usa a segunda pessoa do singular. Ele diz, ele está falando ali diretamente com Deus, porque ele diz assim: tu estás comigo, por isso eu não tenho medo de mais nada, nem mesmo da morte. Então, para ele, naquele momento, ele está falando com Deus. Então, é um diálogo da pessoa com o próprio Deus. Ele diz isso ainda: os meus adversários sabem do teu cuidado para comigo. Tu preparas uma mesa para mim e ainda me cura de dores, de ferimentos, porque tu me unges com óleo. Então, é um diálogo, esse segundo, do autor para com Deus. Na verdade, todo esse salmo é uma oração. E eu queria que você entendesse assim: nessa oração que o crente faz, ele faz essa oração a viva voz, porque todas as pessoas precisam saber que ele, o crente, escolheu o Senhor como seu pastor. Também, ele escolheu e dá o seu testemunho, que o seu Deus é provedor. A gente conhece nos cânticos, ele é o Jeová Jireh. Ele é o meu Deus, ele é meu protetor, ele é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. E o meu Deus é aquele que me cura, é o Jeová Rafá. Ele diz isso no Salmo. Todos precisam saber disso. Quem é esse Deus maravilhoso que nós cremos? Ainda nessa vida, eu o tenho presente em todas as circunstâncias. Por isso, eu não temo sequer a morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A confiança nesse Deus é tanta que ela vai muito além das coisas desta vida. Nessa vida, ele está presente. Nessa vida, ele age em nosso favor. Mas o salmista, ele coloca a sua confiança além dessa vida, porque ele sabe que do outro lado da vida, ele tem assegurada uma morada eterna. E ele já conclui o salmo dizendo: habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, meu irmão, o tempo é difícil? É. Temos medo de sair à rua, medo das coisas que estão acontecendo? Lembre-se que o Senhor continua sendo o seu pastor. Diga isso para você mesmo. Diga isso para os outros também. Que o Senhor abençoe você. Amém.